E aí, Clarion, então vamos lá, né? Não se defina. Vamos ver, como é que é isso? É até engraçado que você colocou esse nome, Não Se Defina, e lembrou muito aquela música dos Menudos. Não sei se você se lembra, Não Se Reprima. E aí quase que o Frank Java apareceu aqui para sair dançando, e dançando Não Se Reprima, para você se definir, sair do armário, né? Se definir logo e não ficar se reprimindo. Mas isso é pessoal, obviamente, e você tem todo o direito de não se definir. Assim como eu também não vou me definir aqui nesse vídeo, porque eu acho que é uma questão de não se expor, não se comprometer. Você disse em seu vídeo que as classificações, tipo classificação no campo político aí, dificultariam a flexibilidade, mudança às vezes de opinião, de posicionamento, dificultam talvez aí no teu caso. No meu caso não. Eu sei qual é a minha definição, eu sei qual é o meu posicionamento político e nesses espectros que talvez estejam até meio pobres, segundo lá o politicômetro da Veja, mas eu sei qual é meu posicionamento político e isso não dificulta para mim eu mudar de posição, tá? Talvez isso aí dificulte aí no seu caso, mas não impede necessariamente que a pessoa seja flexível, tenha dúvidas, se mantenha seu ceticismo e até mude de posição. Então, pode ser que dificulte para muitas pessoas, mas não necessariamente impede, como é o meu caso, não me impede de mudar. Eu saber qual é a minha definição não me impede de mudar nem de ser flexível. O que me dificulta eu mudar de posição, eu pensar fora da caixa, não é a minha posição política, como eu me defino. Não, eu acho que o principal para mim não é isso, mas são os meus círculos de influência, principalmente de amizades e pessoas queridas. Às vezes tem pessoas queridas ali que elas têm uma posição que é muito extrema ou contrária à sua e você fica inibido de expressar a sua própria posição ou de pensar um pouco fora da caixa, porque você tem esse círculo aí de pessoas com as quais você se relaciona que acabam fazendo com que você não queira se dar mal aí com essas pessoas ou ter uma hostilidade ou entrar em conflito com elas. Enfim, a gente faz média também, é necessário para viver em sociedade a gente fazer uma média, ou a gente conviver bem, e às vezes você se expor e expressar a sua posição de uma forma mais definida pode produzir esse tipo de conflito. Bom, então vamos lá. Por que uma pessoa adota talvez o comportamento que você adotou de dizer que assim, eu não me defino, né? Não estou definido? E aliás é até engraçado, porque você até diz que você não se define, você se classifica assim como indefinido. E isso não quer dizer que você seja indefinível. Porque assumir que você é indefinível por definição, por excelência, que seja, sou indefinível, é assumir a irracionalidade. Dizer que alguma coisa essa ou aquela é indefinível, me parece aí que assumir um pouco de irracionalidade. É até interessante tudo isso. Eu tinha um amigo que dizia assim, militar me limita. E aí ele não era militante de coisa alguma porque ele sentia que era uma limitação muito grande. E eu acho que é um pouco o que você defende. Mas vamos lá, as razões para a pessoa não se definir, se colocar como indefinida. Vamos lá, primeira razão, inibição. Sim, a pessoa se inibe, ela não tem esse comportamento de se definir. Para quê? Para se esquivar. Ou para obter alguma coisa agradável. Ele vai se esquivar de algo ruim. Se esquivar do quê? Se esquivar da hostilidade, da possibilidade de um conflito com alguém. O pai dele, o cara se define como ateu e o pai é um religioso fundamentalista. E aí ele não vai assumir tudo, ele vai se inibir para não entrar em conflito com o pai, porque às vezes até depende desse pai, tudo e tal. Ou o sujeito pode se inibir para conseguir algo legal. Então ele se inibe para fazer uma média. Agradar a gregos e troianos. Eu, por exemplo, não vou me definir aqui nesse vídeo, não vou dizer qual que é meu posicionamento político para não me expor. Então, assim, é uma esquiva, tá? Então, é o primeiro motivo aí, inibição, porque eu quero evitar hostilidades desnecessárias e patéticas de uma série de comentários que às vezes vão lá e inundam o nosso canal e comentários de gente que não sabe nem do que está falando e só hostilizando. Então, para evitar isso, e eu acho que o Pirula vai muito por aí, ele percebe que isso é muito irracional e ele quer evitar tudo isso. Eu também quero evitar esse tipo de coisa. Segundo motivo para a pessoa não se definir: ignorância, falta de informação. Como é que eu vou definir se eu nem conheço as classificações? Como é que eu vou dizer que eu me encaixo nessa ou naquela classe se eu nem conheço as classificações? Então, a falta de informação, a falta de conhecimento, a ignorância também pode ser um motivo. E, como eu falei de 3 motivos, o terceiro motivo, a classe de motivos, os terceiros motivos, eu acho que entrariam no que o próprio Clarion colocou. Todo vídeo que o Clarion colocou, eu acho que poderia ser colocado como classe 3 aí,
falei de 3 motivos, seria o terceiro. Ele estava falando que isso pode gerar para ele conseguir pensar fora da caixa, com mais flexibilidade, ter mais espírito crítico, enfim, para poder ter mais liberdade, que ele acha que é mais eficaz para a produção aí das reflexões e tudo, para poder cada vez aprender mais, crescer, e que ele não se encaixa, e que ele acha que as classificações são falhas. Então, se as classificações são falhas, também, quarto motivo, talvez seria isso. Classificações falhas. Se as classificações forem, de fato, muito falhas, aí o sujeito vai dizer que ele não se define porque as classificações são falhas. Agora, é engraçado. Muitos dizem que as classificações são falhas, mas elas são muito utilizadas nos campos da ciência política, por exemplo. Então, os profissionais dessas áreas se utilizam muito dessas classificações. Direita, esquerda, liberal, conservador, libertário, antilibertário. É muito aceito e muito utilizado. Não vou dizer que é totalmente aceito nem é totalmente utilizado. Norberto Bobbio, por exemplo, era um que defendia que tinha que ser utilizado sim, porque isso ajudava a entender muita coisa. Assim como Comte Sponville, que é um filósofo que eu acho muito interessante de se ler. Ele defende também que é interessante essas classificações porque elas ajudam a entender muita coisa. Agora, se ajudam ou não, eu não sei. Estamos aqui para aprender, não é verdade? Agora, que coisa interessante, pelos comentários que tem até o momento, o que eu percebi? As pessoas que se definem gostaram mais do meu vídeo, as pessoas que não se definem gostaram mais do vídeo do Clarion. E é interessante essa coisa de dizer, não me defino, não existe essa distinção entre direita e esquerda. Havia um filósofo francês, Alain, que dizia o seguinte, quando o sujeito começa a falar que não há distinção entre direita e esquerda, que essa distinção já não serve mais para nada, esse comentário vem geralmente de alguém de direita. Porque vem geralmente de alguém de direita, eu acho que é assunto para outros vídeos, ok? Teve um comentário na sua página, no seu canal, do Ufonsil, alguém aí do YouTube que se nomeia como Ufonsil, e ele cita como se fosse de Weber, eu não sei se é de Weber, é mais ou menos assim, quem se define como neutro é porque já se decidiu pelo mais forte. Sinceramente eu não sei em que contexto é isso, não sei nem se isso é de Weber, não sei nem se isso faz sentido, mas assim, é uma espetada, né, uma agulhadinha. Mas você tem toda a força do mundo para se defender, não é, meu amigo Clarão? O Clarão que de lá falou. E tá falado. Vamos lá, o politicômetro da Veja. Você falou que parece coisa de revista de fofoca e tal. Pode ser que seja muito pobre mesmo. Talvez 2 eixinhos somente, talvez seja muito pobre. Porque muitos vão dizer que talvez a política é assim, um espelho dentro de espelho, como diz um grande amigo meu, Alexandre Yoda. A política teria uma complexidade muito grande e aí 2 eixos seriam insuficientes. Mas aí eu fico me pensando, teriam mais eixos? E quais seriam os outros eixos? Eu fico só curioso com isso, quais seriam? É um manifesto do meu não saber, ok? Que isso fique claro. Eu estou manifestando aqui, eu não sei, e não sei de tudo, e nem tenho a obrigação de saber de tudo, ninguém tem. E assim, nós somos todos iguais no infinito da nossa ignorância. O que a gente sabe é muito pouco, perto do infinito da nossa ignorância. Então, nós nos igualamos na ignorância. Todos nós estamos aí nadando nesse oceano infinito de ignorância. E o pouquinho que a gente sabe, comparado ao infinito da ignorância, é muito pouca a diferença de que um sabe a mais para o outro e por aí vai. E eu acho também muito importante esse espírito saudável do debate, que é assim que a gente vai construindo conhecimento para nós mesmos. Não digo conhecimento para o mundo, mas para nós mesmos, para a gente poder aprender, é assim que a gente vai aprendendo. E está sendo muito saudável, muito divertido debater aqui com você. E o seu posicionamento tem algumas virtudes. É a virtude da flexibilidade, da versatilidade e de alguma forma fornece uma certa autoproteção. A gente precisa, né? Alguém no meu canal, perdoe que agora não estou lembrando, mas fez o seguinte comentário, que classificações existem e rótulos são as pessoas que dão pra gente os rótulos. Então a gente tem a classificação, que seria uma coisa um pouco mais bem delimitada, e rótulo sempre vai ter. E aí eu fico pensando, para que se preocupar? O rótulo sempre vai ter. Mesmo que a gente não se defina, as pessoas acabam rotulando. E eu, de alguma forma, quando supus que você era de centro-esquerda, não estava querendo te rotular, não. É assim a tentativa de conhecer melhor. A gente está tentando te conhecer melhor. Todos estão tentando se conhecer de alguma maneira, conhecer o posicionamento do outro, porque as pessoas estão debatendo e elas ficam curiosas com isso tudo. Sim, há uma complexidade muito grande, e aí é um argumento que você colocou e é muito válido. E rótulos, voltando, sempre ocorrem. Você deve sofrer 1000 rótulos, sabe? A gente já viu vários vídeos seus aí em relação ao ateísmo. Então você se definiu e logo já vai sofrer com os rótulos que as pessoas estão aí tentando perpetuar e estão jogando para cima de você. Então rótulo é uma coisa difícil, porque a partir do momento que a gente define uma posição, a partir do momento que a gente toma partido ou toma uma posição,
não vão faltar. Então a classificação de ateu, por exemplo, não é muito clara para a maior parte das pessoas e as pessoas tendem a rotular. E a minha impressão é de que esse papel de rotular parece que é muito da parte de outras pessoas, porque nós conseguimos, em boa medida, para quem está tentando de alguma forma entender o que está acontecendo, nós conseguimos ou tentamos nos classificar em boa medida. Eu até tinha colocado no outro vídeo escrito, não sei se as pessoas perceberam, mas tem lá uma frase de Claude Lévi-Strauss que é interessante, que qualquer classificação é melhor do que o caos. Então a classificação é um trabalho da ciência. A ciência está o tempo todo trabalhando para produzir classificações. Nós fazemos isso também no pensamento científico. E eu estou achando, por enquanto, interessante o comportamento das pessoas que estão fazendo comentários. Os comentários estão bem civilizados, eu acho muito interessante. E não está havendo trollagem, porque isso é besteira, babaquice. Eu e o Clarion somos... Clarion, né? Ele prefere Clarion, não sei. Somos aqui colegas de YouTube, ele está inscrito no meu canal, eu estou inscrito no canal dele. Bom, é isso, meus queridos, mais ou menos por aí. Até a próxima.